Olá, seja bem-vinda ao canal da Estratégia Carreira Jurídica. Está começando mais uma entrevista por aqui. Hoje nós vamos conhecer a história do Leonardo, que foi aprovado no concurso da PGM Itirapina, em São Paulo. Ele foi aprovado em primeiro lugar para o cargo de procurador municipal. Vai contar para a gente um pouquinho da trajetória, né? Como foi até conseguir a aprovação. Mas, antes de tudo isso, nós queremos saber um pouquinho dessa história, Leonardo. Então, seja muito bem-vindo aqui no canal e pode se apresentar, por favor. Bom dia, Paulo. Eu agradeço. Meu nome é Leonardo, como já foi mencionado. Eu tenho 26 anos atualmente e eu sou nascido da cidade de Mirandópolis, que é uma cidadezinha aqui no estado de São Paulo, fica longe, lá perto da fronteira com Mato Grosso do Sul. Eu me formei em Direito, eu concluí o curso no ano de 21, me formei no início de 22. E nesse meio tempo, eu advoguei por 2 anos, eu já fui enfim, já ocupei outros cargos públicos e agora consegui a aprovação no concurso da PGM de Tirapina. Muito bem. Novo, mas já com algumas aprovações aí, com uma trajetória legal no mundo dos concursos. Então, para a gente entender um pouquinho mais dessa trajetória, eu queria que você falasse por que você estudou para concurso na primeira vez, né? O que te motivou a começar a estudar para concurso e em que ano foi isso? Então, quando e por quê? Tudo bem. Eu acho que, assim, desde que eu ingressei no curso de Direito, eu já tinha ingressado mais ou menos focado para concursos, especificamente. Uhum, Embora o meu cargo fim variou nesse meio tempo, a estabilidade dos cargos públicos, principalmente, foi o que muito me motivou. Tem o ponto também do retorno financeiro, do conforto financeiro que o cargo público geralmente fornece, mas creio que a estabilidade foi o principal ponto. Eu comecei a estudar para concurso pouco tempo depois da minha graduação. Como eu disse, eu me graduei em 21, né? Colei grau no início de 22. Eu tirei um ano sabático para trabalhar em 22 e eu comecei a estudar com um pouco mais de foco em 2023. Então, uhum. desde 23 a 25, nesses últimos 2 anos, quase três, né? A gente já está em dezembro. Tô aí nessa labuta, nessa trajetória. Sim. E você falou que então um dos maiores motivos, né, foi a questão da estabilidade do serviço público. Mas quando você decidiu de fato começar a estudar, e enfim, você falou que já começou a graduação já sabendo mais ou menos isso, né? Mas você sabia a área exatamente que você gostaria de seguir? Você já tinha um objetivo final ou não? Você só sabia que queria concurso público? Então, quando eu comecei a minha graduação, eu pensava muito na magistratura, enfim, abstratamente, porque a magistratura é um cargo de muito, é, eu esqueci, muito prestígio, né? Sim. Então, era o meu foco inicial. No decorrer da minha graduação, eu tive experiências com advocacia, né? Eu cheguei a estagiar na Defensoria Pública em um escritório de advocacia e eu gostei muito. Então, o meu cargo fim, né? Ele se modificou nesse meio tempo. Eu pensei em prestar é, para defensorias e aí eu comecei a prestar para procuradorias e aí foi onde eu mais me encontrei. Uhum. Então, teve essa variação aí nesse meio período. Sim. E você se encontrou por qual motivo? O que mais te brilhava os olhos? Olha, eu acho que principalmente nesse período que eu advoguei no começo, no começo da minha carreira, eu Uhum. gostei muito da experiência de advogar. Era uma coisa que eu não esperava que eu fosse gostar tanto e eu gostei muito. Eu considero que eu tenho uma escrita razoavelmente boa, né? E a atividade de advocacia envolve muito a parte de escrita. E dentre as diferentes carreiras, eu sinto que a carreira de procuradoria é o que mais se aproxima da advocacia típica, né, que se tem no mercado privado, porque é a advocacia pública, grosso modo. Sim. Então, foi justamente por isso, justamente por conta de gostar da atividade de advogar, mas ao mesmo tempo de querer essa estabilidade dos cargos públicos que eu me encontrei nas procuradorias. Legal. E vamos falar então sobre preparação, né? Tem muitas pessoas que nos acompanham aqui no canal e de repente ainda nem começaram a estudar, mas estão ali buscando um pouquinho sobre as carreiras, né? O que acham interessante, e aí acabam encontrando essas entrevistas aqui com os alunos aprovados. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, como que você estudou, se você montou plano de estudos focado para algum concurso específico, se você estudava de forma mais ampla, se tinha metas diárias. Então, vamos falar agora sobre plano de estudos.
Entendi. Bom, Paula, assim, com relação ao plano de estudos, desde que eu comecei a estudar lá em 2023, eu não pensava especificamente em um concurso fim. Eu Uhum, sabia que tinha um conjunto geral de matérias que são cobradas na maior parte dos concursos dessa área, e eu estudava com base nisso, né? Geralmente eu separava por dia uma matéria específica, eu fechava o dia para estudar essa matéria, e como eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo, eu não tinha um tempo muito amplo para me dedicar, mas eu sempre tentei dedicar 2 a 3 horas do meu dia, né, para assistir videoaulas, para ler material, para fazer resolução de questões e etc. Eu comecei a estudar de uma forma propriamente mais focada para o concurso de Tirapina só após o edital, que é como que eu venho fazendo. Conforme sai o edital de um concurso de interesse, eu pego o conteúdo programático, analiso as matérias que tem, separo as partes que eu tenho mais facilidade, mais dificuldade e adapto o meu plano de estudos a isso. Mas, em geral, geralmente é dessa forma que eu faço. Eu separo 2 a 3 horas por dia, eu costumo assistir videoaulas, eu tenho o hábito de fazer anotações, fazer resumos enquanto eu assisto as videoaulas, é a forma que eu melhor, enfim, melhor capto o conteúdo. uhum. E no fim, sempre fazendo algumas questões para revisar o conteúdo e etc. Sim, então, questões era o método que você mais utilizava como forma de revisão, certo? Assim, as questões são muito importantes por forma de revisão, porque além de auxiliar propriamente na absorção do conteúdo, elas também denunciam certas fraquezas, por assim dizer. Sim, Porque muitos conteúdos que você pode ter uma ideia de que você sabe, de que você tem domínio, só que na hora de resolver questão, você vê que o buraco é mais embaixo, de que você não pegou uma parte certa. Então, a fazer questões propriamente é a parte. Provavelmente uma das partes mais indispensáveis de todo esse ciclo de estudos, porque é o que garante propriamente que você captou o conteúdo, de que você captou a mensagem da aula. sim. E você conheceu estratégia como? Então, eu me graduei em Direito, né? O meu último ano de formação foi 2021, e para quem quer graduar em Direito, para quem quer advogar, tem que fazer a prova da OAB. Eu conheci o Estratégia propriamente estudando para a prova da OAB. Hum. Na ocasião, né, eu não cheguei a assinar o Estratégia, mas eu conheci vocês pelas videoaulas que estão disponíveis no YouTube. Então, eu Aham. assisti muitas das videoaulas no processo de preparação para as duas fases da OAB, me ajudou muito naquela ocasião, né? Mas, enfim, de um ponto de vista de assinatura mesmo, eu comecei a assinar o Estratégia agora em 2025 com a Vitalícia, né? Que foi também quando eu consegui me orientar um pouco melhor nos estudos, que eu consegui esse resultado mais positivo aí. Muito bem, então quer dizer que você deu um salto, né? Já foi direto para vitalícia e já mudou tudo, né? Eu virei vitalício de cara, principalmente porque desde o começo eu tinha noção de que a aprovação em um cargo público e a aprovação em um cargo fim, ela é um processo longo, né? Ela não é do dia para a noite, necessariamente. Então, por conta disso, eu sempre tive essa noção de que a assinatura vitalícia teria um custo-benefício mais favorável para mim, a princípio. Sim. Porque eu sei que, ainda mais conciliando trabalho e estudos ao mesmo tempo, eu sei que não era um tempo muito longo que eu tinha a dispor para os estudos, eu não consegui parar minha vida só para estudar. Então, isso prolonga um pouco o prazo até chegar no resultado final. Então, a Sim. Vitalícia realmente foi o que pareceu mais interessante, e salvo engano, se eu não estiver enganado, a Vitalícia ela voltou nesse ano, né? Então, eu estava esperando a volta dela, e assim que ela voltou, eu aproveitei a oportunidade. Muito bem, aproveitou da forma certinha, porque é isso, a vitalícia ela não acontece sempre, não tem regra, ela não tem data. Quando aparece, tem que aproveitar porque a gente não sabe se vai voltar, né? Então, que bom que Uhum. você aproveitou e agora pode estudar até quando quiser, né? Então, parabéns aí pela sua escolha. E me fala uma coisa, Leonardo, para esse concurso que você fez, quais foram as etapas do concurso? Você precisou se preparar para a etapa discursiva? Quais foram as etapas? É, na verdade, as provas elas foram prestadas em um dia só, mas tinham questões objetivas e tinha peça prática processual. Aham. Então tinha parte objetiva e tinha parte discursiva. E como que você se preparou para essa etapa discursiva? Ah, enfim. Com relação à etapa discursiva, como eu já tinha algum contato com procuradorias, né? Eu já tinha sido procurador em outra cidade, nesse meio tempo. Como eu já tinha Uhum. tido algum contato com procuradorias, eu tinha algum conhecimento de quais eram as peças jurídicas que mais se aplicavam no dia a dia do procurador.
quais que eram os tópicos mais trabalhados, qual que eram as questões mais fulcrais, então eu tinha alguma noção das peças que eventualmente poderiam ser cobradas. Então eu separei um rol dessas peças, uma lista dessas peças, e eu fui, enfim, procurando provas antigas, acerca de outros cargos de procuradoria, e justamente treinando escrita, fazendo essas peças, sempre corrigindo com o espelho, principalmente de um ponto de vista mais prático, assim. Sim. E qual foi a sua maior dificuldade na preparação para esse concurso? Olha, a maior dificuldade na preparação para esse concurso. Olha, para esse concurso especificamente, eu acho que eu não tenho como responder outra coisa que não o tempo. Porque Uhum. realmente eu não consegui ter um tempo muito grande para me dedicar, e especificamente para esse concurso, porque eu estava em um período entre transição de um cargo para outro. Então, me adaptando a um lugar novo, me adaptando a uma cidade nova, foi um desafio. Eu acho que a chave para superar isso foi realmente otimizar os estudos. Um ponto que eu fiz, e que eu acho que eu sugeriria para outras pessoas que eventualmente tiverem uma situação parecida com a minha, eu separei todas as questões da banca acerca do conteúdo programático, e antes mesmo de começar os estudos, eu comecei a resolvê-las. Porque aí, Uhum. de acordo, eu consegui ter uma noção prévia acerca dos pontos que eram mais cobrados pela banca, dos conteúdos dentro das matérias que eram mais cobrados pela banca, dos conteúdos que eu precisava me aprimorar mais, e a partir disso eu voltei aos meus estudos. Então foi sempre algo muito focado, porque nesse concurso em específico eu tive muito pouco tempo para preparação, então eu tive que otimizar o meu tempo o máximo possível, ser mais produtivo nesse período curto. E na reta final, ali chegando já a data da prova, você mudou alguma coisa na sua rotina, acelerou mais ou desacelerou? Como é que foi essa etapa de reta final para você? Olha, na reta final, assim, nas últimas semanas, aí eu acelerei. Eu aumentei o ritmo, comecei a estudar um pouco mais por dia, né? Comecei a me forçar um pouco mais a fazer isso. E eu acho que principalmente o que eu mais mudei na minha rotina foi o ponto de questões. Porque eu Uhum, já resolvia bastante, mas na reta final foi só questões. Basicamente, como a banca do meu concurso é uma banca que não tinha muitas provas, não é uma banca popular como a Carlos Chagas, FGV, etc. Eu consegui separar basicamente todas as perguntas dessa banca que estavam disponíveis no banco de questões de estratégia, e eu tentei resolver todas. Então foi uhum, realmente uma maratona de questões nessa reta final aí para conseguir identificar tudo para dar margem de zero erro, porque esses concursos, ainda mais, enfim, esse concurso específico que eu passei, que é cadastro de reserva, eu sei que a perspectiva não é convocar muitas pessoas. Então aham, realmente tinha que ser o mais alto possível naquela prova. sim. Especificamente na véspera, aí eu desacelerei. Aí na véspera eu tenho o costume de não fazer nada, né? De pegar a véspera para descansar, para realmente chegar com a cabeça fresca na prova. Eu sei que tem Uhum, muita gente que gosta de revisar, de pegar conteúdo-chave, mas para mim sempre foi uma coisa que não funcionou. Eu chegava mais estressado na hora da prova e meu rendimento caía. uhum. Então na véspera realmente foi um dia de descanso, de relaxar um pouco para conseguir chegar mais fresco no dia seguinte. E aí, por falar nisso, eu queria que você falasse um pouquinho da questão emocional na preparação para concurso, né? Porque existem muitos fatores que aparecem no caminho, né? A questão da ansiedade, o nervosismo quando vai chegando o momento, a questão de controlar o tempo. Então, são muitos fatores, né? Então, não é só saber ou não o conteúdo, né? Você precisa administrar muitas coisas naquele momento. Como que você conseguiu lidar com essa questão emocional? Tanto na preparação para o concurso, quanto até mesmo no dia da prova, né? No dia em que você estava realizando a prova. Olha, é 100%. O ponto emocional acho que é tão importante quanto você saber bem a matéria, porque você, com o emocional destabilizado, você acaba errando algumas coisas básicas, algumas coisas bobas. E assim, é, no decorrer da minha preparação, em um bom tempo, eu fiz psicoterapia, que me ajudou bastante. Uhum, Né? E eu recomendo para todo mundo que tenha também as condições de fazer isso. Fora isso, eu tenho que reconhecer também que tenho, uma rede de apoio muito grande, principalmente na minha família e na minha esposa, o que auxilia a tanto manter a motivação do decorrer do período para os estudos, né? sim. Porque eu sei, meu foco final é conseguir dar uma melhor condição de vida para eles, e que me auxilia também a manter a tranquilidade, porque eu sei que indo bem ou indo mal, eu tenho essa rede que continua confiando em mim e etc. E eu acho que acima de tudo é manter, acima de tudo, o mais importante é manter a disciplina, porque mesmo se, porque você precisa estar consciente que
mesmo se não for nesse concurso, né, naquela prova que você está prestando naquele momento, vão ter outras, e eventualmente, se você manter o foco, manter a preparação, vai chegar. Eu acho que ter essa consciência, né, não ter o senso de urgência de que eu preciso passar nesse, não tem outra opção, ajuda a manter a tranquilidade e ajuda a fazer a prova com mais calma Com também. certeza. E, ô Leonardo, você acha que vai continuar estudando para algum outro concurso ou você já atingiu o seu objetivo agora? Olha, é uma questão interessante, mas eu sinto que eu não atingi meu objetivo. Eu sinto que Ah, eu quero continuar estudando para outros concursos, sim, mas não necessariamente na área jurídica. Um ponto que eu também gostei no decorrer da minha carreira, no decorrer da minha trajetória, foi a área acadêmica, né? Dar aulas. Eu também gosto bastante disso. Então eu sinto que eu vou sim continuar estudando, mas que eu pretendo fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, para talvez ingressar na carreira acadêmica e até conciliar tanto a carreira acadêmica quanto a carreira jurídica, né? Quanto a carreira de procurador. Então eu sim. acho que nesse primeiro momento, a não ser que algo mude futuramente, que sempre acontece, né? A vida é cheia de surpresas. Nesse primeiro momento, o meu foco seria esse, seria continuar estudando, mas não necessariamente para outros concursos jurídicos. Muito bem, interessante também. E conta pra gente uma coisa, você acha que o estratégia, a carreira jurídica te ajudou a conseguir a aprovação nesse concurso? Como que você pode resumir a importância da estratégia na sua preparação? O estratégia ele me ajudou muito, sim, nesse período de aprovação, principalmente porque eu sinto que antes do estratégia, por mais que eu estudasse, eu não tinha um norte muito bom, um planejamento muito bom de como estudar os conteúdos que eu precisava e etc. Eu sinto que o estratégia, nos cursos do estratégia, tem todas as videoaulas em ordem, e seguir essas videoaulas em ordem me auxiliou. Porque, por mais que eu tinha tido algum progresso anteriormente, estudando por conta, era um progresso parcial, era um progresso cheio de lacunas nesse sentido, porque tinha alguns pontos que eu tinha uma percepção que eu conhecia, só que na verdade eu não conhecia, e o estratégia ele me ajudou a perceber isso, tanto por conta das Uhum. questões, quanto por conta das videoaulas. Além disso, a didática dos professores de estratégia é muito bom, é muito boa. Então, isso com certeza acelerou muito meu progresso, porque ajudou que eu compreendesse algumas questões da matéria mesmo de uma forma muito mais rápida do que se eu estivesse estudando por conta, por lei seca, ou, enfim, por materiais que são disponibilizados gratuitamente. Então, realmente, assinar a estratégia foi um ponto bem diferencial e acelerou muito meu progresso no decorrer desse ano. Ah, que bom. E como você saiu da prova, você já tinha a sensação que tinha sido aprovado? Depois, como foi a sensação de ver o seu nome na lista de aprovados? Paula, sendo sincero, eu saí da prova com a sensação de que eu tinha ido muito bem na prova. Olha. Porque, assim, a prova, ela não tinha tido um volume de questões muito grande, ela tinha sido 40 questões mais a peça jurídica. E eu, sempre que eu saio da prova, eu costumo ter uma consciência boa de como eu fui. Porque eu sei que algumas questões eu conheço o conteúdo, então eu respondo com certeza. E algumas questões, mesmo que eu não conheça o conteúdo, eu tento resolver na base da lógica, na base da eliminação. Então, enfim, tem aquele grau de incerteza. Eu saí dessa prova com a sensação de que eu tinha resolvido 90% da prova sabendo da matéria. Que eu tinha tido que recorrer muito pouco a processo de eliminação ou chute mesmo, coisa do tipo. E a peça Uhum. jurídica foi a peça jurídica que eu tinha muito que eu tinha muito contato, né? Foi uma ação direta de inconstitucionalidade, uma representação de constitucionalidade especificamente no TJ, que era uma peça que eu já tinha feito em concursos anteriores, que eu já tinha feito no decorrer da minha carreira mesmo. Então, assim, eu saí muito confiante. Eu sabia que eu tinha ido bem. Estar em primeiro foi uma grata surpresa e eu fico contente de que tenha sido dessa forma, porque realmente, olhando a lista de candidatos no final, a concorrência foi grande. Não foi É, ruim. pois é. E você chegou onde chegou por merecimento, então é isso. Parabéns pela sua trajetória. Que bom que você escolheu estratégia, que você conseguiu fazer a assinatura vitalícia, né? Agora daqui para frente, se algum dia você quiser voltar a estudar para outro concurso, você tem essa possibilidade, né? Então, te desejo muito sucesso na sua carreira. Conte sempre com a gente. E só para a gente fechar aqui com chave de ouro, queria que você deixasse uma palavrinha para todos que estão nos acompanhando e querem ingressar no mundo dos concursos, né? Seja para carreira jurídica ou não, né? Mas qual que é a mensagem que você deixa?
Em primeiro lugar, eu agradeço. E assim, com relação à mensagem deixada para as outras pessoas, eu acho que, acima de tudo, a aprovação em concurso público tem muito de dois fatores, de consistência e de paciência. Porque, com relação à paciência, você precisa ter conhecimento igual eu tive de que ser aprovado em um concurso é um processo longo, de que os resultados eles nem sempre vão vir da noite para o dia e de uma hora para outra, só que você tem que ter noção que tudo que você está fazendo, de que todo o estudo que você está tendo, de que as provas que você está fazendo, mesmo que o resultado não seja bom, tudo isso vai agindo na construção do seu conhecimento. E você precisa aprender a partir disso, você precisa não desistir, precisa sempre manter um padrão de estudos, porque eventualmente a aprovação vem, a aprovação vai Sim. vir. É possível, né? Sou testemunha disso. Só que realmente você precisa confiar que ela vai vir. Você É precisa isso, ter esse conhecimento, ter essa confiança de que eventualmente vai chegar. com certeza. Então é isso, muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar toda a sua trajetória aqui com a gente. Muito sucesso para você. Quem sabe a gente não se vê em uma próxima entrevista, né? Nunca se sabe. Quem sabe? Eu que agradeço, Paulo. Agradeço a você e agradeço a estratégia como um todo por todo o auxílio nesse processo. Obrigada a todos que acompanharam até aqui também. Lembrando que aqui no canal da Estratégia Carreira Jurídica você encontra muitas entrevistas, muito conteúdo com os nossos professores. Então continue navegando e nos vemos numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.